Estão ouvindo esse barulho? Eu ia apertar o REC, aí eu percebi que tava passando um helicóptero aqui, eu dei uma paradinha, mas o finalzinho dele ainda saiu, provavelmente, nesse vídeo. Então, tava aqui refletindo antes de começar, né? Esse aqui, eu dei uma pausa nesses vídeos para poder postar um outro conteúdo na semana passada, porque tudo ainda tá em muita fase de teste, né? Todo esse processo, todo esse esse cronograma, né? Ele não tem uma... Outro avião. Ele não está extremamente planejado, não tem nada super produzido, nenhuma expectativa de que eu tenha um horário específico para postar, o dia específico, mas tem uma tendência a que isso se organize para acontecer entre quinta e sábado, tá? Quintas e sábados são os dias que eu tô, de quinta a sábado, né? Quinta, sexta e sábado, são os dias que eu tô conseguindo reservar um horário para eu poder colocar a cara aqui e falar, né? Como quem não viu os outros vídeos ainda nesse formato, é um momento que eu tô fazendo aí uma explanação, né? Tô refletindo a respeito da minha própria vida, falando algumas coisas que eu venho pensando, né? E é um exercício difícil, né? Porém, tem tido resultados, assim, muito bacanas, assim, internamente. E a percepção que eu venho tendo é que esse start, né? Esse início desse projeto, ele colaborou para outras coisas também tomarem rumo, né? É claro que está muito recente, eu comecei isso em maio, agora estamos aqui em junho, né? Final de junho, então tem um mês. E então acho que esse é o quarto vídeo, se eu não me engano. Semana passada eu não postei para poder postar um outro vídeo, dar o espaço, né? Um vídeo também que não é tão longo, mas também não é um vídeo de 2 minutos, é um vídeo de uns 12 minutos. Foi um vídeo gravado um ano atrás, falando um pouco de como eu comecei, por que eu escolhi resolver começar a tocar violão, enfim. Então tá aí no meu canal também. Logo o vídeo de início eu coloquei como apresentação, que eu achei que era interessante para quem vier me conhecer. Aquele vídeo ali já conta um pouquinho do começo da minha história na música, e tem coisas bem interessantes que eu cito ali, que eu realmente não vinha falando disso em lugar nenhum, assim, né? Eu às vezes contava para alguma pessoa ou outra, um aluno ou outro, mas foi interessante essa oportunidade de ter registrado isso um ano atrás. Mesmo que a banda, na época que a gente estava fazendo o projeto da banda, e a banda tenha acabado, esse registro individual foi muito válido, assim, porque foi bom ter voltado nesse vídeo, né? E poder ter visto, né? O que eu falei lá, porque foi de uma forma espontânea. Então as coisas que eu falei lá agora que estão registradas ali nesse vídeo, pra mim ficou muito mais valioso ali, porque não é só mais na minha memória, né? Assim, não é mais só uma coisa vaga que eu vou contar cada vez de um jeito, né? Tem ali uma explanação e isso me ajudou bastante. Então foi até uma confirmação ter voltado nesse vídeo, ter lembrado dele, né? Foi uma confirmação de que esse projeto aqui, de fazer esses vídeos falando, né, colocando para fora alguns pensamentos, emoções e refletindo a respeito dessas coisas, que ele faz sentido para mim. Então, por fazer sentido para mim, já está de bom tamanho. É claro que nós estamos numa plataforma que é o YouTube, ou se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, mas esse vídeo foi feito inicialmente para o YouTube. Mas assim, eu estou numa plataforma onde eu quero, onde as pessoas querem o tempo todo estar sendo vistas, né? Então aqui não sou hipócrita, eu tenho um canal no YouTube com uma quantidade de visualizações, tem um monte de vídeos musicais ali, já fiz cover, já coloquei música própria, então já venho fazendo também alguns testes com inteligência artificial, de fazer algumas montagens assim, usando alguns templates da AI, porque é divertido primeiramente, e colocando isso para sentir, né, como que se comporta as plataformas, né. Então é claro que sim, esse é um canal onde eu pretendo sim ter visualizações, mas esses vídeos específicos aqui
eu tenho pretensão assim mínima com eles, né? A minha pretensão inicial é que eu precisava fazer isso de uma forma expositiva. Eu precisava me colocar de uma forma expositiva, sem roteiro, sem nenhum cenário rebuscado. Eu precisava colocar a cara a tapa de um jeito diferente que eu vinha fazendo até então. Então era colocar aqui, que fico só atrás do meu violão muitas vezes, ou cantando, né? E era colocar a cara aqui do Vanderlei, né? Eu como pessoa, me desvincular realmente do Vanderlei artista, né? Cantor e violonista, guitarrista, enfim. Tirar essa camada e deixar aqui a minha cara, né? Eu mesmo, pessoa, falando sobre questões frágeis, né? Questões assim delicadas, né? De fragilidades, de questões emocionais. E eu já tenho tido feedbacks também de pessoas próximas, né? Amigos, familiares, de que tem e também algumas pessoas que não são conhecidos meus, que deixaram até no comentário também, já responderam por outras redes sociais, falando que esses vídeos assim têm ajudado de alguma forma, né? Que as reflexões que eu venho fazendo a respeito da minha própria vida também reverberam, porque existem afinidades com algumas pessoas, coisas parecidas, né? Porque enquanto seres humanos, o que a gente tem aqui é muito parecido, né? As coisas que cada um vive, tem muitas coisas que vão ser similares, né? E também existe uma coisa que a gente faz muito, né? Que é assistir a novela da vida alheia, né? E comparar com a nossa. Então, tendo em vista de que há quantos e quantos anos isso faz muito sentido e gera muita audiência, né? Que é as pessoas gostam, né, de ver o que acontece com as outras pessoas, porque isso, a princípio, inicialmente é um entretenimento, e também, através desse entretenimento, as histórias que são contadas ali, as pessoas, nós, né, nós temos não sei como que a gente faz isso, né, nosso cérebro faz isso de maneira automática, mas a gente acaba tirando os exemplos ali de uma maneira bem prática, né, então, poxa, isso que aconteceu com o fulano me faz lembrar algo que aconteceu comigo. Então cria esse estado de empatia, e com isso as pessoas também conseguem tirar, talvez, né, através da sua própria reflexão, algum tipo de conclusão para alguma questão interna, individual sua, né? Então, se isso está fazendo sentido para mim, por estar fazendo, e se está fazendo sentido para outras pessoas também, por estarem me ouvindo, então por que não continuar fazendo, né? Então eu penso dessa forma. E é um exercício que tem me feito bem. Então, por aqui dá tudo certo. Agora o assunto que eu vim, que foi dentre todas as coisas que foi acontecendo nessas últimas 2 semanas, que eu fui pensando, fui refletindo, insights que me ocorreram enquanto eu estava andando de moto, enquanto eu estava dando aulas, conversando com outras pessoas, por mensagem, pessoalmente, e momentos que eu estive antes de dormir, assim que eu acordei também, que eu sempre tenho alguns insights que ocorrem assim, né? Quando a gente dá uma refletida sobre as coisas, como foi o dia, como vai ser o dia e tudo mais. Então uma delas é sobre a nossa percepção. Estava falando com um amigo sobre a sensação de quando você está com uma ferida, né? Até aconteceu aqui, deixa eu ver se consigo ver, o dedinho aqui, ó, né? Um machucadinho tão besta, né? Mas ele atrapalha no meu trabalho, né? Tanto para tocar violão, né, quanto para ensinar e mostrar as coisas no violão, na guitarra, né? Por mais que não seja bem na pontinha, né? Aqui me incomoda um pouquinho, dependendo da postura que eu vou fazer. Esse machucadinho aconteceu aqui na janela, beliscou aqui, fui fechar a janela, acabou prendendo, beliscando aqui, né? Deu uma prensada e arrancou um pedacinho da pele. E aí, coloquei gelo na hora e tudo mais. Doeu pra caramba, né? Aquelas dorzinhas pequenas, mas que são agudas assim. E aí coloquei o gelo na hora, coloquei a mão pra cima um pouco pra circulação diminuir, né? E fiquei segurando o gelo aqui, levantando pra cima assim como se fosse a Estátua da Liberdade, mas ao invés de uma tocha era um cubo de gelo. E aí esse pequeno machucado,
né? Essa pequena dor, porém, né? Essa dor aguda, que é grande no momento, mas que depois ela fica pequena e a gente olha aqui, observa a cicatriz e lembra, né, o que aconteceu, nos faz pensar assim, caramba, como que eu consegui deixar isso acontecer? Porque eu fui fechar a janela, eu vi que tava uma parte ali do vidro, tava meio escapando, fui colar um negócio e tal, só que ela travou, faltando um vão assim, ó. Quando tava quase para fechar, ela travou. Eu olhei para aquilo por um segundo e falei, dá tempo, dá para mexer aqui tranquilo. Ó, o avião, o helicóptero. Eu pensei assim, dá para mexer nisso tranquilo. Só que assim, na mesma hora, foi uma fração de segundos, mas no mesmo momento eu falei assim, isso aqui vai dar ruim, né? Tipo, tinha consciência de que os dois pensamentos ao mesmo tempo, assim, ó. De que, não, deixa eu fazer rapidinho aqui, já que travou, mas pera aí, isso aqui já pode dar ruim ao mesmo tempo. Então, assim, não é muito rápido a nossa percepção quando a gente vai estar prestes a cometer um erro. Vem a consciência assim de, ó, isso aqui pode dar errado, mas isso aqui também pode dar certo. Então, rapidinho, aquela ousadia de falar assim, olha, não, peraí, isso aqui eu já resolvo, né? Não, a janela fechou e beliscou meu dedo. Deu tempo de eu tirar, porque se eu tivesse deixado, talvez tirado o dedo um pouquinho a mais ali por dentro, né? Tivesse esbarrado mais, teria machucado mais. Então isso me fez pensar em outras coisas da vida, né? Uma bobeira dessa faz a gente pensar em outras coisas da vida, né? Às vezes a gente está prestes a cometer um erro e vem um insight, mas às vezes não fica tão claro, ou às vezes a gente pensa, ou então, como eu posso dizer, essa intuição que a gente tem, às vezes ela só sussurra, né? Eu vi falando isso num post uma vez no Instagram, foi recente também, que daí juntou com isso, que nosso ego ele grita e a nossa intuição, nossa essência, sussurra. E adivinha quem a gente ouve mais? Isso foi bem interessante de eu ter lido ali. Então, muitas vezes, se a gente tá no meio da turbulência mental, emocional, a gente só vai ouvir o que tá gritando, porque a gente tá com muito ruído na nossa cabeça, muito ruído interno. E enquanto tem alguém sussurrando ali, que seria a nossa essência, a nossa intuição, algo mais sutil e talvez, e com certeza muito mais conectado com algo benéfico para nós mesmos, de nos autopreservar, de preservar também os outros, né? Então, aquilo que sussurra dificilmente é escutado no meio do barulho assim, sabe? Então, mais uma vez, voltamos para um conhecimento tão milenar que é silenciar, né? O quanto o silêncio faz sentido, o quanto o silêncio é necessário. Porque quando você está em silêncio e chega alguém berrando, você consegue olhar para essa pessoa descontrolada, né? Vamos dizer assim. Você tem um tempo de reação. Você consegue. Se você está calmo e vê alguém descontrolado, a grande chance de que você tente acalmar essa pessoa, né? Então pensa que essa pessoa é o seu próprio ego. Se você está buscando calmaria, está num processo de buscando silenciar a sua mente e o seu ego grita de alguma forma, você consegue observar ele, olhar para ele e perceber que ele é uma parte sua que está em desequilíbrio e está berrando na sua orelha por algum motivo. Mas que aumentou, hein? E quando a gente está calmo, tranquilo, silencioso, e alguém chega com calma também para falar com você, aquilo é muito melhor ouvido, né? Se você está num ambiente silencioso, a pessoa chega e fala com você assim, Pratinho, olha só. E você também ouve, você compreende, e muitas vezes você não pede para repetir. E falando nisso agora é interessante, porque muitas vezes a intuição meio que não repete de novo. Se você ouviu, ela pode ecoar na sua mente. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. De uma intuição acontecer e aquilo, eu não tomar uma atitude de imediato, nem para um lado nem para o outro, mas eu fiquei observando. E aquele sussurro acabou ecoando. E fez sentido. Então eu já vivi, em 38 anos de vida, eu já vivi situações diversas relacionadas a essa intuição.
situações onde eu ouvi e tomei como verdade e agi de alguma forma e fez muito sentido. Situações onde eu não ouvi, ou seja, não, aliás, ouvi, ignorei e fiz tudo ao contrário e deu muito errado. E situações onde eu, opa, peraí, eu não tenho certeza. De onde vem isso, né? Será que é só um pensamento aleatório e tal? E dei tempo, e me permiti ter um tempo para analisar e observar. E na maioria das vezes isso estava certo. Quando não estava certo, eu não posso dizer para vocês assim, em números, né? Também seria muito longo eu ficar falando detalhe por detalhe aqui também. Mas assim, pouquíssimas vezes eu percebi que, esse sussurro, né, da nossa essência, da nossa mente, estava errado. Então, muitas vezes agir por impulso, que eu me considero uma pessoa que já foi muito impulsiva, né? Eu tenho esse perfil, e eu também cresci num ambiente com pessoas muito impulsivas também, familiares, né? Pessoas próximas de mim que também tem essa característica de ser impulsiva, né? De ficar nervoso, alguma coisa que te desequilibra, você ter uma atitude física muito drástica, assim, muito forte, né? E isso a gente também acaba absorvendo, né? A gente pode ter já o perfil para isso, sei lá, fatores genéticos, enfim, mas o ambiente, eu acredito que colabora muito para nos moldar. Tô vendo aqui o tempo também que tá levando, porque eu não pretendo fazer vídeos de 1 hora, mas acho que o assunto pode se desenvolver e se concluir com menos tempo, tá bom? Então, sobre intuição, eu quis fazer essa reflexão de que exercitar o silêncio, né? E quando eu digo esse silêncio, muitas vezes ele pode vir através de um momento que você prefere, você escolha ficar um tempinho sozinho ao invés de estar num ambiente cheio de gente, você fica um pouco mais introspectivo, se resguarda um pouco mais por algum tempo. Estando sozinho, não adianta também estar cheio de estímulo o tempo todo, né? Porque a tendência é essa, né? A gente ficar com o celular na cara o tempo todo, ficar com computador, televisão, enfim. Mas é de deixar de repente uma música suave rolando, você acalmar a cabeça. Se você acredita tem alguma crença específica, alguma religião, é um momento para você se focar em algum tipo de prática religiosa, doutrinária, seja lá qual for que você queira. Se você não segue nada disso, não acredita em nada, mas talvez um momento de parar e meditar. A meditação, né, ela vem sendo estimulada aí também né, tem fatores benéficos assim, independente de você ter crenças ou não, mas o fato de acalmar e respirar e observar de que seus pensamentos, quanto mais você se conecta ali com a sua própria respiração, os pensamentos também tendem a diminuir e você está mais focado no presente. Tem muita gente falando disso, inclusive a ciência também já diz, né, que tem muitos benefícios, então não é só algo que está conectado a alguma religião, alguma doutrina, né, enfim, tem fatores assim benéficos, independente de qualquer crença, é isso que eu queria dizer. E então, não sou um praticante assíduo de meditação, tá? Não estou aqui falando que é o que eu faço para melhorar e tudo mais. Busco fazer isso muitas vezes. Por ter voltado a treinar Kung Fu também isso tem ajudado, porque o momento do exercício, no momento que eu estou em movimento ali, fazendo algum exercício, fazendo alguma movimentação, né, seja marcial ou seja de exercício físico mesmo, por exemplo, uma flexão, ou ficar parado numa postura, né, plantar bananeira ali e ficar tentando me equilibrar, isso acaba tendo uma conexão também com esse estado de presença, né? Eu já vi pessoas do yoga falando também, né? Pessoas da arte marcial falando e tudo mais. Então, assim, a meditação ela vai além, né? Não é só sentadinho ali parado, né? Eu já fiz até umas aulas de yoga, de Kundalini Yoga uma vez, que era, assim, movimentos intensos, né? De respiração intensa e tudo mais. Então, não é só ficar quietinho, paradinho. Tem vários tipos de meditação, né? E indo para além dessa coisa da meditação em si, eu acho que a meditação fala de uma coisa que você também encontra em outros lugares para além da meditação, do meu ponto de vista.
No exercício físico, na prática esportiva, na música, enquanto eu estou treinando e exercitando, eu estou focado no que está acontecendo agora. E eu percebo que o maior ensinamento das práticas aí meditativas falam de conseguir prestar atenção no momento presente, estar presente. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui nesse vídeo, vendo aqui, que está no celular aqui na selfie, né, vendo o meu próprio rosto, como eu me movimento, eu estou olhando aqui para a janela, tem um céu azul, tem uns prédios aqui que eu estou vendo, uma chaminé aqui do restaurante que tem embaixo de onde eu moro, os sons que estão acontecendo em volta e os pensamentos que eu estou trazendo para explanar aqui, para refletir exatamente agora. Por mais que eu esteja falando de coisas do passado, de coisas do futuro, seja lá o que for, eu estou fazendo algo no momento presente. Então, isso para mim já faz muito sentido, tá? Não tem uma fórmula mágica, não estou falando sobre isso, não sou nenhuma autoridade no assunto. Mas eu acredito que explanar, né, expor os pensamentos, reflexões e emoções é uma prática que colabora bastante e ajuda a gente se firmar no momento presente. Para mim funciona e estou compartilhando isso com vocês aqui. Praticar qualquer atividade esportiva, né, de movimento, né, qualquer atividade física, eu percebo que também funciona muito para mim, que eu consigo focar no que estou fazendo agora. Então, existem também muitos estudos aí, pessoas falando, eu vejo conteúdo sobre isso também. Eu vejo conteúdos também sobre pessoas, né, professores de educação física, cientistas, biólogos, enfim, eu também consumo essas coisas a respeito, por curiosidade mesmo, a respeito de saúde mental, muitas coisas que eu venho, não de hoje, né, que eu segui alguns canais e segui pessoas e tudo mais, que falam sobre esses assuntos, então eu também sou, né, no meu feed ali também eu recebo muitos conteúdos a respeito de coisas diversas, que a gente acaba trazendo para nossa reflexão, para o nosso pensamento também, né. Então, essas duas coisas sobre a própria intuição e sobre uma outra coisa que eu queria falar, sobre o machucado em si, a cicatriz, né? A cicatriz, ó, ela já está fechada aqui, ó. Ela já saiu, até cortei um pedacinho da pelezinha aqui. Eu realmente lembro do que aconteceu, mas já não dói mais. Acabou, já não dói. Ainda está sensível ainda essa partezinha do meu dedo, mas eu já consigo tocar. Ela já está se regenerando, né? Está criando uma pelezinha nova, mas eu ainda lembro do que acabou de acontecer, né? Conforme essa cicatriz vai cicatrizando de vez, vai parando, essa memória dessa dor, ela vai diminuindo, né? Essa memória, esse impacto, não tem mais nem graça contar, né? Nossa, sabe o que aconteceu? Por exemplo, tem outra cicatriz aqui por debaixo dessa tatuagem, tem cicatriz, aqui no ombro tem cicatriz, enfim, a gente tem diversas cicatrizes, né? Muitas pessoas têm cicatrizes aí pelo corpo. E quando a gente fala da cicatriz física, a gente tem aquela memória visual, né? Ou até tátil, né? Daquela cicatriz, o que aconteceu com você ali naquele momento. Qual foi o acidente que você sofreu, qual foi o motivo daquele ferimento, né? E por consequência a cicatriz fica. Mas e no emocional, né? No emocional existem cicatrizes que não são visíveis, né, para as outras pessoas, só para a gente, né? Só para nós mesmos. Então, eu falei para um amigo meu aqui sobre essa percepção de que ele me falou uma frase muito interessante, foi que ele estava sentindo, ele estava com um pensamento dual, onde ele estava sentindo que tudo... Desculpa, gente, eu não peguei água, ainda nem aqueci voz, não fiz nada, só ir falando. Eu tô com uma picarrinha ainda. Ele falou pra mim que tava com um pensamento dual, dividido entre perceber que tava tudo indo bem, tava melhorando, as coisas estavam melhorando, mas também que estava tudo muito cinza. E pra mim isso fez muito sentido, né? Realmente, a gente pode estar tudo muito cinza, mas a gente está percebendo que as coisas estão melhorando. Né? Então, eu acredito que é um momento no meio do processo de se recuperar de uma dor emocional, de uma perda, de um luto, né? A gente ainda durante aquele vale de sombras, assim, né? Parafraseando aí, durante o vale de sombras você ainda perceber que você está caminhando, né?
Se você está caminhando, mesmo que por entre as sombras, você sente que você está em processo. Acredito que o que nos talvez deva chamar mais atenção e que a gente deve se preocupar mais, não é se preocupar mais, mas a gente tem que se observar e identificar qual é o momento. Muitas vezes a gente se sente inerte. Se você está no meio das suas próprias sombras, você está numa situação de luto, de perda, de dor, né, de auto-julgamento, né, você está com um pesar muito grande, com remorso sobre alguma coisa que você fez, e você se sente realmente incapaz de se movimentar, de dar um primeiro passo. Esse momento, eu acredito que ele pode ser o mais doloroso, porque existe uma vontade grande de reparar, né, de tentar voltar no tempo e evitar com que as coisas aconteceram. Se você perdeu alguém, se alguém partiu dessa para um outro plano, ou se você se separou, ou se você perdeu alguma amizade, ou se você perdeu um projeto que, sei lá, te deu um prejuízo financeiro, ou se aconteceu alguma coisa de ruim na sua vida e isso te fez cair, é muito comum que você fique em um momento de letargia, assim, né? Então, esse estado letárgico, eu acredito que ele é muito comum, né? Existe o tempo onde você fica tão sem chão que você fala, cara, onde que eu tô? Parece até meio flutuando, você fica anestesiado. Você se perde e fala assim, cara, não parece que isso está acontecendo de verdade. Porque é descolado da nossa realidade, né? Nosso cérebro leva um tempo para assimilar, né, os traumas, assim, assimilar a dor de uma forma, quando ela vem de uma forma brusca. Então a gente leva um tempo para assimilar que a nova realidade, sem aquela pessoa, ou, né, com aquele acontecimento, com aquela perda, com aquele prejuízo, com alguma coisa que você tenha tido, com aquela dor, agora ela é a realidade. Então essa nova realidade, ela leva um tempo para ser digerida. E assim como a gente está quando a gente come demais, né? Você comeu um pouquinho a mais do que você deveria, e você fica naquele estado de, sabe, você fica meio mal, assim, você fica, né, pesado. Então também é assim, é como se você tivesse comido um pouco a mais, passou da conta, né? Literalmente, às vezes isso é emocional, emocionalmente passou da conta do que você conseguiria absorver. Não veio em doses, né? Não veio em pequenos pedaços, né? Você teve que, né, lidar com aquilo de uma forma indigesta, né? Então é muito essa ilustração do indigesto, ela é muito, acho que faz muito sentido. E aí o que acontece? Quando a gente está vendo que está nesse processo cinza, o que acontece para mim estou no meio do caminho do cinza ali, né? Estou nesse plano assim cinzento, né? Nesse estágio da minha vida que está tudo muito cinza, muito sem cor, muito sem sentido. E aí nada faz sentido, e voltar para trás, né? Ficar tentando voltar atrás também não vai fazer sentido nenhum. Quando você percebe que você está caminhando e dando o primeiro passo, um segundo e terceiro e tudo mais, aí isso começa a tomar um frescor, assim, um ar, né? Por mais que ainda esteja tudo muito estranho, você começa a perceber o movimento. Então, vou dar um exemplo também de quando eu estou andando muitas vezes, né, de moto, né? Aquele ventinho no rosto, né? Quando eu começo a andar de moto assim, antes de às vezes fechar a viseira, aquele ventinho no rosto, aquela sensação de que a moto está andando e que estou me movimentando, aquilo traz uma sensação boa. De falar, poxa, ou quando eu tô começando a fazer um exercício lá, que começa a vir aquela fadiguinha, aquela sensação de que, opa, tô começando a suar aqui, né, tá fazendo efeito, né, tô em movimento. Então, perceber o próprio movimento é também muito importante, e eu acredito que, para mim, tem feito muito sentido de estar percebendo que eu estou em movimento. E o que eu quero dizer com tudo isso é que esse movimento, às vezes, a gente não se dá conta de que as coisas estão cicatrizando. Ó, a cicatriz está aqui. Eu não estou mais sentindo aquela mesma dor, né? Podia ser uma cicatriz, né? Aqui. O ponto é, às vezes a cicatriz já está se fechando, está sensível, mas ainda não está doendo tanto. Só que a gente está tão apegado naquela dor que parece que está doendo muito mais do que deveria. Só que a gente está em processo. Eu estou passando, sei lá, a medicação que o médico me prescreveu, eu estou seguindo o que precisa ser feito, eu estou me cuidando e eu estou
dando uma respirada de cada vez. E isso é movimento. Se você está dando pequenos passos e não está percebendo grandes mudanças, é porque realmente são pequenos passos ainda. Tá cedo para perceber uma mudança tão grande, né? E existe uma ansiedade também somada a isso que deseja muito que esse processo desse momento cinza acabe de uma vez, mas ele não vai acabar de uma vez, né? O grande lance é que também tem que ser saboreado esse processo. Sabe quando você está indigesto de novo falando que você dá aqueles pequenos arrotos, né? Sabe aquela sensação ruim que vem na garganta? Às vezes aquele suco gástrico, aquele refluxo que vem ali porque você está tão cheio até a tampa que a digestão está acontecendo ali e tá, né, igual um vulcão aqui, dando aquela azia, aquela coisa. A digestão está acontecendo. Se não tivesse acontecendo, não estava acontecendo esse gosto ruim, esse azedo aqui, esse arroto. Então, esses sinais, por mais que sejam também desconfortáveis, são sinais de movimento. O seu corpo, no caso da digestão, ele está fazendo o que ele precisa fazer. Está digerindo. Ainda está desconfortável, mas isso vai melhorar. Então, é nesse sentido que eu penso, que eu venho pensando. E eu venho também aprendendo a reconhecer. Então, a gente tem que aprender reconhecer esse desconfortozinho que vem do refluxo como algo positivo. Nossa, tá desconfortável, mas é porque meu estômago tá funcionando. Opa, entendi. Que legal. Então, logo mais ali na frente, dentro de algumas horas, eu vou ter feito a digestão aqui. Deixa eu repousar. Às vezes é melhor repousar naquele momento. No momento de repousar, no momento de tomar, de repente, alguma coisa para ajudar no processo digestivo, né? Um chazinho, alguma coisa que vai colaborar. Tomar água, né? Que é muito importante também para o processo digestório. Então, às vezes, no nosso processo de digestão emocional sobre o que nos acontece, também, às vezes, a gente esquece de tomar água. Então, entenda aí a água como, né, o frescor que você traz para você mesmo, né? Tipo, o que te dá esse frescor, essa aliviada nesse processo de digestão que é tão doloroso, às vezes, né, tão incômodo, né? Que você comeu, você está feliz que você comeu, tinha que comer, ótimo. Mas e aí? Passou da conta? Tem alguma coisa acontecendo de errado? E essa dor, essa cicatriz, né? Também falando da cicatriz. Poxa, tá cicatriz? Ah, ficou feia a cicatriz, né? Caramba, que pena, né? Mas cicatrizou, né? Se o seu corpo criou uma cicatriz é porque seu corpo está funcionando da maneira que deveria, né? E você está cuidando razoavelmente ali a ponto daquela ferida se fechar. Então a cicatriz pode ficar feia, pode ser uma cicatriz no rosto, né, em algum lugar aparente. Que bom que você tem uma cicatriz, porque isso quer dizer que a ferida se fechou. Porque uma ferida aberta vai te levar à morte, né? Ela vai piorar a situação aí de uma forma muito maior. Então fechar essa cicatriz, fechar essa ferida faz parte do processo. Lidar com a cicatriz faz parte do processo. E aí, às vezes, a gente tá com a ferida já fechada, a cicatrizona lá, tudo fechadinho, o seu corpo funcionando normalmente, e a gente fica, assim, sentindo como se aquela cicatriz ainda fosse a ferida, sabe? E a cicatriz não é mais a ferida. A cicatriz é um sinal, né, de que algo aconteceu ali. É o que o corpo fez de melhor para curar essa ferida, né? Por mais que nunca vai ser igual foi aquela parte do seu corpo. No nosso emocional também nunca vai ser mais. Quando eu falo emocional, né? Emocionalmente a gente nunca vai ser a mesma pessoa, porque aquela ferida realmente nos fez mudar de alguma forma. Nos abriu realmente, né? Em algum lugar do corpo. Nos dividiu ao meio e a gente teve que se fechar de volta, se regenerar. A gente não é mais o mesmo, mas a gente ainda é o mesmo também. Consegue entender isso? Você não deixa de ser você, mas uma parte sua se transmutou ali. Algo em você mudou. Então minha reflexão é sobre isso, sobre intuição, feridas e cicatrizes. Eu não tenho um poema hoje, mas queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando esse processo, que vem me apoiando. E se está fazendo sentido para você, deixa um comentário aí, se inscreve aí no meu canal, vai lá ver as coisas musicais que eu já fiz na vida. E fico aguardando aí, aguardo que você comente, compartilhe com alguém, se você acha que tem alguém que pode precisar refletir junto comigo nessas viagens aqui que eu venho fazendo. E em breve aí tem mais novidades, tá bom? Muito obrigado então por aqui e valeu, até a próxima.